pode ser membro. É só entrar no QR Code que tem no panfletinho que tem ali fora. Se não recebeu, a gente dá para vocês de volta, mas vai aparecer aqui ao longo do tempo. Além disso, tem os parceiros técnicos de conteúdo, quem está ali produzindo conteúdo e informação que vai subir no site junto conosco. E, por último, os patrocinadores, né, Aline? Também, é. Uma Que hora viabilizam esse eles dão processo. de vinho, uma hora. É. Tá começando a vir. E queria aqui, por último, agradecer as pessoas que estão fazendo tudo isso acontecer. Eu já falei das fundadoras, mas também agradecer a Isabel, que está lá em cima, escondidinha, mas que também muitas madrugadas e finais de semana com a gente. Os nossos primeiros produtores de conteúdo, os nossos pesquisadores, o Emerson e o Marco. Aliás, deixa eu fazer aqui uma menção à coordenadora do mestrado em Economia da PUC, Cristina, que está aqui, minha colega economista que me acompanhou, e o William também, que está subindo as publicações, né? Então, agradecer os nossos pesquisadores, os dois aí também produziram muito conteúdo para a gente, nossas maravilhosas estagiárias, Isabelle, Micaele e Thaís, e todos que fizeram acontecer, e de novo pedir desculpa para as pessoas que eu azucrinei nos últimos dias para subir o termo rápido e poder estar nessa tela hoje. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas, gente. A iniciativa é muito incrível. Foi uma alegria quando me apresentaram também a Riso e a plataforma. Eu trabalho com iniciativas socioambientais e realmente é uma plataforma muito especial. E eu acredito que toda rede, ela nasce de uma pergunta muito fundamental, né? Quais são os desafios que a gente vai enfrentar, vai atacar juntos? E é por isso que essa programação foi construída. Nós temos agendas prioritárias e essa plataforma ela não é só para reunir informações. Acho que principalmente para fortalecer as soluções que já existem. Bom, quero agradecer novamente a equipe da Impulso Brasil. E agora a gente segue com a programação para um dos temas que é um dos mais sensíveis e urgentes da agenda de inclusão socioprodutiva, porque quando a gente fala de geração de renda, trabalho, oportunidades, a gente também tem que olhar para aqueles que enfrentam as maiores barreiras no acesso à cidadania, ao emprego, à proteção social. Então, o nosso próximo painel ele propõe uma reflexão sobre vulnerabilidade extrema e população em situação de rua. Para essa conversa, nós temos a honra de receber convidados que atuam diretamente nessa agenda. Então, gostaria de convidar primeiramente ao palco a doutora Adriana Melônio. Ela é juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, uma das principais referências nacional na construção de soluções interinstitucionais voltadas à população em situação de rua e à promoção da cidadania para grupos em alta vulnerabilidade social. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Convidamos também Moa Palmeira, diretor da Purcon Química. Seja bem-vindo, Moa. Ele tem projetos de reciclagem que geram oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. A sua atuação reforça o potencial do setor privado para criar soluções capazes de transformar desafios sociais e ambientais em impacto positivo para os territórios. Recebemos também Adriano Henrique Fontoura de Faria. Uma salva de palmas. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Relações Internacionais de Belo Horizonte, cidade que tem desenvolvido iniciativas relevantes na agenda de inclusão produtiva e geração de oportunidades para populações em situação de vulnerabilidade. Seja muito bem-vindo, secretário Adriano. E para conduzir essa conversa, mediar, nós convidamos Fernando Alves, diretor executivo da Rede Cidadã, organização reconhecida nacionalmente pela sua atuação na inclusão produtiva, empregabilidade e desenvolvimento humano. É um prazer ter todos vocês aqui, gente. Boa tarde. Bom, acho que viemos todos aqui hoje para dar notícias, né? A primeira notícia é a quantidade de amigos que a Aline tem, né? É grande. Eu achei legal o secretário Rodrigo Goulart, né? Falar que ele ficou aí saindo do lugar de autoridade, mas a grande autoridade aqui que nós viemos apoiar é você, né? Aliás, eu fiquei com inveja da Sandra, porque a Sandra falou que já sacou lá uma emenda parlamentar de apoio e tal, né? E a Rede Cidadã está patrocinando a Rios esse ano, né? E aí eu falei assim, pô, mas pô, ela saiu na frente, eu tenho que falar alguma coisa. Então, assim, nós vamos patrocinar pelos próximos mais 2 anos ainda, entendeu? É, porque
Eu aprendi com o Ricardo Voltolini, eu não sei se ele deve estar aí. Eu não sei se. Ah lá, o Ricardo tá lá atrás. O Ricardo me ensinou isso, porque o Ricardo também convidou a Rede Cidadã para patrocinar o Marcas que se Importam. E aquilo foi importante para nós enxergar que o terceiro setor também pode ser patrocinador, sabe? Nós temos que sair desse lugar de um terceiro setor que só pede dinheiro, né? Não, você tem que prestar serviço, gerar resultado e também fazer investimento no social, né? Então, já está aí o compromisso lançado, né? 3 anos de patrocínio. Eu falei, achei que 3 anos era bom, porque depois é você que vai investir na gente. Bom, nós temos um tempo também curto aqui, eu vou ser bem objetivo, né? E esse painel foi pensado para a gente exatamente explorar mais notícias, porque o que nós estamos fazendo hoje é dar notícias, né? Do quanto de potencial que tem essa rede. Inclusive, Aline, eu fiquei assim, sentado, olhando. Eu fui secretário de administração em Belo Horizonte, na prefeitura, e fui secretário de Direitos de Cidadania. E eu fiquei pensando, assim, caramba, se eu tivesse a Riso com esse potencial de informação naquela época, entende? Porque as prefeituras, os governos são assim, você de 4 em 4 anos você troca secretários e tal, exceto a Aline, que troca de prefeitos, né? Os demais é o prefeito que troca secretários. Mas os secretários entram novos, ainda que sejam do setor, não têm uma experiência, não têm tanto conhecimento. Então é muito importante que a gente consiga ter mais acesso a soluções estruturadas, experimentadas, bem-sucedidas, com indicadores e tudo, né? Então, eu acho que Riso vem para isso. E no caso desse painel, que é trabalhar que soluções temos de inclusão produtiva para públicos de alta vulnerabilidade, né? Então, nós temos aqui 3 representantes com uma inovação extremamente importante já para esse painel, porque nós estamos trazendo um representante de empresa, que é o MOA, que está vindo representar uma indústria química e que tem também muito a contribuir com esse processo, né? Temos o secretário de Trabalho, né, Desenvolvimento Econômico também, de Belo Horizonte, né? E temos aqui a Adriana, que vem representar, ela é juíza do trabalho, juiz auxiliar, inclusive, da presidência do Conselho Nacional de Justiça e juíza do trabalho, e que tem debaixo dela lá uma área com 8 categorias, eu vou chamar assim, de públicos de alta vulnerabilidade. E que, veja bem, como que essa maestria de unir só nessa mesa o terceiro setor, o poder público executivo municipal, uma empresa, né, e o Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que essa é a engenharia que Riso vem fazer com grande glamour e com grande força. Eu vou começar pela mulher da mesa, né? Eu não poderia fazer uma desfeita aqui de fazer o contrário. Então, Adriana, tem um microfone do seu lado aí. O que você conta para a gente nessa busca de soluções para os públicos de alta vulnerabilidade? Obrigado, tá. Boa tarde, obrigada, Fernando. Boa tarde a todos e a todas. Quando a gente começou, na hora que a gente estava almoçando, eu vi o caderno do Bernardo, que estava escrito Umbutu. E eu acho que essa é a filosofia que une todos nós aqui hoje, né? Nós somos porque somos um, né? E eu acho que quando a gente estava conversando hoje mais cedo, e o CNJ, ele nasce com a reforma, com a emenda 45 do ano de 2004, 2005. E o CNJ, ele nasce inicialmente como um órgão de controle administrativo. É isso que está escrito na Constituição. O que que o CNJ é? É um órgão de controle administrativo. É como assim, vou usar aqui uma expressão muito simplória, mas é só para tornar o raciocínio mais fácil. Seria como se fosse meio que um bedel dos juízes, né? Entender o que os juízes estão fazendo, como é que está acontecendo né, em cada uma das comarcas. Só que, ao longo desses anos, para além desse papel de controle administrativo e financeiro, nesses 20 anos de CNJ,
a gente vê que o CNJ, na verdade, ele acabou, catalisando um papel de indutor de políticas públicas judiciárias. Então isso é algo muito interessante da gente pensar, porque inicialmente, se você for lá, né, lá nos livros de direito constitucional, quando você tem o princípio da separação dos poderes, fala, né, que o judiciário julga, o executivo ele administra e executa e o judiciário e o legislativo faz as leis. Só que hoje em dia o que a gente percebe é que a gente tem uma mistura desses papéis, principalmente quando você vê necessidades, as necessidades sociais acontecendo. E aí, em especial em relação à política de pessoas em situação de rua, como o Fernando falou, né, o CNJ ele tem um programa que é chamado que é o Programa Justiça Plural, que é fruto de um acordo de cooperação entre o CNJ e o PNUD para potencializar as capacidades do Poder Judiciário no atendimento a populações em situação de vulnerabilidade. A gente trabalha com 8 eixos e, dentro desses 8 eixos, a gente tem o eixo de pessoas em situação, de rua. Além disso, desde 2021, o CNJ tem uma política pública que é chamada de Pop Rua Ajude, que ela foi instituída pela Resolução 425 de 2021. E aí a ideia, então, como eu falei, mais uma vez, é tirar o judiciário desse papel de apenas ser um órgão julgador e do CNJ de ser um órgão apenas de controle administrativo, mas a gente pensar nessas crises severas de invisibilidade social, então, que a gente tem, no país. E se a gente for pensar, a rua, ela é marcada por alguns, marcadores sociais de diferença, por algumas interseccionalidades que a gente não pode deixar de observar, que são, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, da questão da classe, da raça e do gênero. E aí a grande virada, então, do CNJ, nesses 20 anos, é a gente essa compreensão de que o judiciário tem que sair de dentro dos gabinetes, tem que sair de dentro das salas das audiências, para prestar um atendimento que seja humanizado e desburocratizado. E aí, é dentro desse contexto que vai nascer, então, a Rede Pop Rua Ajude, que também veio na esteira da Resolução 425. E aí, o que que é a Rede Pop Rua Ajude? E aí, o Jude, no final, né, é de judiciário, ela vai funcionar, então, como um motor que opera em vários níveis e de forma também interinstitucional, unindo diversos ramos do Poder Judiciário. Então, Justiça do Trabalho, como é o meu caso, que sou juíza do trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, órgãos de assistência social, como, por exemplo, os CRAS e o Centro POP, Institutos de Identificação Civil e INSS, todo mundo unido justamente para auxiliar a tirar essas pessoas da rua. E aí, essa rede, então, ela vai se materializar em forma de duas ações principais, que são as ações emergenciais, que a gente vai chamar que são os multirões, e as ações de governança estrutural. Estou aqui olhando e estou olhando o tempo. E aí a face, então, mais visível quando a gente pensa no Pop Rua Ajude são os multirões interinstitucionais, que aí são ações coordenadas, acho que provavelmente aqui em São Paulo, com certeza, já deve ter tido algum. Eu vim agora de um recentemente em Alagoas. E aí a ideia é da ida do judiciário, levando vários parceiros para desatar esses nós de exclusão. Então, no mutirão Pop Rua Ajude, por exemplo, a pessoa consegue tirar a certidão de nascimento, tirar a identificação civil, com o INSS presente, se tiver direito ao LOAS, também ela já consegue tirar. Então, a nossa ideia tem essa ação mesmo emergencial de resolução de problemas. Fazer exames, hã, eh, coisas também mais simples, como, por exemplo, que às vezes parece que não são importantes, mas fazer as unhas, um corte de cabelo também acontece. E aí, só que a gente pensar só nos multirões, a gente se esgotaria numa questão de assistencialismo. Então, a ideia, então, a sustentabilidade da política do Pop Rua, ela vai entrar por meio de uma governança permanente.
O Comitê Pop Rua, Jude, ele hoje é o maior comitê de dentro do CNJ, ele tem cerca de 70 integrantes, 70 pessoas integrando, e aí é isso, de vários órgãos públicos e de vários órgãos também do Poder Judiciário. E aí a gente trabalha dentro do comitê, a gente tem vários subcomitês, e um deles, que é o que eu acho que mais conversa com o que a gente está falando aqui hoje, é o subcomitê de empregabilidade, que eu faço parte, coordeno junto com a desembargadora Karina, que foi que conheceu aqui a Impulso e a Rede, e a juíza também Gabriela Lens. E aí, a nossa ideia, então, é pensar em como é que esses desafios, como a falta de moradia, discriminação e anos de exclusão, como é que elas vão impactar a empregabilidade dessas pessoas. E aí, a ação do comitê, então, ela vai se basear em 3 pilares fundamentais. O primeiro é o fomento a políticas de cotas e incentivos do setor público, então a gente trabalha com resoluções e com normas que incentivam os órgãos do judiciário à contratação de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, obviamente passando antes por um tratamento socioemocional. O segundo é uma articulação com uma rede de qualificação também, e aí a gente firma algumas parcerias, como por exemplo com o SESC, com o SENAC, com a ideia de oferecer auxílio transporte, oferecer emprego e qualificação. E o terceiro pilar que a gente está começando a trabalhar, porque esse comitê começou agora com a gestão do ministro Fachin, esse subcomitê, é a gente trabalhar com a sensibilização do setor privado para a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade e também nesse acompanhamento. Então, teria muito mais coisas para falar, mas respeitando também o tempo aqui, que eu tenho certeza que os colegas têm muita coisa interessante e eu também quero aprender. A nossa ideia, então, é pensar que é isso, a função do Poder Judiciário não pode estar restrita aos gabinetes. A gente precisa de magistrados e de magistradas que saiam e que vejam o que está acontecendo na vida real, né? E é isso, repetindo, ninguém faz nada sozinho. A gente fortalecer a rede, fortalecer o trabalho em rede, fortalecer frentes de trabalho, vai significar que a gente vai ser uma sociedade que devolve autonomia para essas pessoas que são tão necessitadas do nosso olhar e da nossa atenção. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Adriana. Muito bom. Então, eu vou seguir a ordem aqui que está no quadro, vou passar para você, Adriano, mas já te estimulando, eh, embora é preciso deixar claro que quando a gente está falando aqui do público de alta vulnerabilidade, a gente não está falando só de pop rua, né? É um tema que, por acaso, pegou aqui nós todos aqui dessa mesa, né? Mas nós estamos falando também da população pré-rua, né? Pessoas, mulheres, negras e trans, enfim, tem um público grande que está nesse eixo da vulnerabilidade. Mas te provocando, essa semana eu li uma matéria que saiu publicada com dados da Universidade Federal de Minas Gerais, dando conta de que em Belo Horizonte hoje, todo mês 700 pessoas vão para a rua em Belo Horizonte. Eu achei isso um número altíssimo, né? Porque todo mês 700 pessoas, em 10 meses são 7.000 pessoas, né? Então, é um número extremamente preocupante. E a Prefeitura de Belo Horizonte despertou para isso há mais tempo, né? Se você me permite, você veio a São Paulo conhecer o programa da Aline, ainda como secretária, né? E isso fez com que você liderasse a implantação desse modelo novo em Belo Horizonte. Então, te dou a palavra. Pessoal, bom, boa tarde. Tô com uma missão, né, Fernando? Eu joguei os temas que eu gostaria de falar para o chat GPT, falei que eu tinha 8 minutos, ele me garantiu que seria impossível. Então, nós vamos tentar aqui contrariar a inteligência artificial, né? Mostrar aqui que meu poder de síntese e resumo da síntese tá funcionando bem. Para quem não sabe, eu e Fernando temos um filho juntos, né? Esse filho chama Estamos Juntos. É um programa que a gente tem um carinho muito grande, né? De ter compartilhado né, da sua reformulação, né? E esse filho tem uma madrinha, né? Que ali não fosse a que já tinha um filho também, então, então se não fosse, na verdade,
E, na verdade, a agenda era mais ampla, né? Quando eu chego na secretaria em 2022, a gente estava ali no finalzinho da pandemia, ainda usava máscara, ainda tomava vacina, e eu descobri que a minha secretaria, né, que eu estava chegando, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, tinha sido criada reproduzindo a estrutura de São Paulo. Um tempo depois eu descobri que esqueceram também de copiar o orçamento, né? Eu tinha só as atribuições, o orçamento não tinha. Falei, deixa eu ir lá ver, então, né, o que São Paulo está fazendo para eu tentar, né, copiar alguma coisa. E para minha surpresa, acho que todo mundo, quando vem para São Paulo, imagina atração de investimento, né, grandes empresas, inovação, que são temas que São Paulo lidera. E eu fiquei surpreendido, porque da nossa agenda, 90% do tempo, nós falamos do POD, nós falamos de inclusão produtiva, né? São temas que é óbvio que o olho da Aline brilhava, mas quando ela chegou nesse assunto, eu vi um amor muito grande. E uma coisa que me marcou muito é que eu enchi ela com algumas perguntas, que eu acredito que são as perguntas que ela mais escutava, e são as perguntas que eu mais escutei e ainda escuto. E ela me disse: se você for atrás das respostas, você não vai fazer nada. Então, faça o que você tem que fazer, faça a sua parte, que as coisas vão caminhando, né, e elas vão acontecendo. E aí nasce, né, o Estamos Juntos, nessa tentativa de tentar reproduzir em BH o que a gente viu dando certo aqui em São Paulo. No primeiro momento, a gente se assusta, porque todas as conversas que a gente vai fazer, né, ninguém quer trabalhar. Aí, a hora que você arruma gente para trabalhar, não, mas ninguém vai arrumar recurso para isso. A hora que você arruma um recurso, não, mas também ninguém vai empregar mesmo depois. E aí, a hora que você começa a empregar as pessoas, sempre tem um próximo problema, né? Sempre tem um pessimismo, sempre tem um obstáculo que a gente tem que percorrer. E hoje a gente, né, pós um primeiro ciclo, e já era pensado por nós, rodar um ciclo do programa, depois dar uma pausa para a gente olhar para trás e ver onde erramos, onde acertamos. A gente tem muito orgulho porque 250 pessoas empregadas, né, com carteira de trabalho assinado, passando por esse programa. Então, quer dizer, são 250 pessoas que estavam totalmente abandonadas à margem de qualquer tipo de olhar, tanto setor público quanto setor privado, né, pessoas que daquelas, né, que pula a calçada para nem ter contato. E são pessoas que hoje estão, né, trabalhando, muitas delas acessaram outras políticas públicas, como Bolsa Moradia, a política de abrigamento da prefeitura. Então, esse foi um movimento muito interessante. E um fato curioso é que no meio do caminho, entre a assinatura do nosso convênio e a primeira formatura, eu saí da prefeitura, né? Eu recebi uma proposta irrecusável do setor privado, né? Vim aqui, fui muito bem tratado aqui, morei aqui no bairro de Pinheiros, trabalhava ali na Faria Lima, e num determinado momento eu recebo o convite para voltar, né, para a prefeitura. Financeiramente, do ponto de vista de carreira, eu acho que não faria o menor sentido, mas o que me motivou muito foi a notícia que eu recebi da equipe de que o programa estava sendo muito atacado, né, e que a continuidade dele corria risco. Acho que o grande motivador que eu tive para retornar foi justamente para defender esse legado, né, daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente acreditou. E o que o programa passou foi ele começou a ter que responder por tudo, né? Então a gente sabe que pessoa em situação de não é um grupo só, não é uma característica só, não é um motivo só que fez aquela pessoa estar ali, e não vai ser uma solução só que vai fazer ela sair dali. É um conjunto, né, de ações. Mas o programa ganhou uma visibilidade muito grande, começou a ser, né, motivo de matérias jornalísticas. Tivemos uma campanha eleitoral no meio do caminho, e aí, obviamente, que quem está na oposição tem que criticar, e aí, para criticar, vai lá e acha crítica, e vai achar mesmo, né? Nenhum programa, nenhuma iniciativa, ainda mais quando ela, né, ambiciona tratar de um assunto tão complexo. Óbvio que ela vai ter virtudes e vai ter, né, defeitos, e a gente conseguiu, de forma muito madura, defender o programa, assumindo aonde que a gente tinha, né, que melhorar. E óbvio que melhorar demandaria custo, né? E veio de onde a gente menos imaginava, veio por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está triplicando o recurso que a prefeitura, né, investia. Então, é o Poder Judiciário, que até então era o maior temor que a gente tinha, né, toda vez que eu era chamado ou por um procurador do Ministério Público ou por algum juiz, né, do Tribunal de Justiça para prestar esclarecimento, para dar algum retorno. A gente sempre vai com o pé atrás, a gente sempre vai achando que vai ter ali, né, um julgamento, uma interpretação equivocada, e para nossa surpresa veio justamente o contrário, né? Veio a pergunta do que a gente precisava, né, para a gente reduzir, né, aqueles problemas. Um deles é que nós estimamos, por uma questão de custo,
e as pessoas ficariam durante 6 meses, né, no programa. E depois daquele tempo, ela teria que arrumar um emprego, né? E na prática, nós entendemos que é um pequeno público que está em situação de rua, e geralmente aqueles que estão há pouco tempo, né, que às vezes veio do interior, às vezes veio tentar a vida, tinha ali alguma oferta frustrada, acabou por algum motivo ficando na rua. Se a gente tem a sorte de encontrar rápido essa pessoa, em pouco tempo, dentro desses 6 meses, certamente ela vai estar cumprindo, né, o objetivo e vai estar trabalhando. Mas aquelas pessoas que já estão há mais tempo, que já perderam, né, os vínculos e até se acostumaram com aquela situação que para nós seria quase impossível, demanda mais tempo, né? Então a gente está dobrando o tempo dessas pessoas. Um outro fator é que muitas pessoas, durante esse período, né, com a prefeitura de 6 meses, eles participam de frentes de trabalho. Então a gente pega serviços que a prefeitura já faz e coloca essas pessoas juntos para elas acompanharem, para criar uma rotina, para ter um horário de chegar, para ter um horário de sair, para entender o que é uma equipe de trabalho, para ter alguém, né, para criar algum tipo de vínculo. E acontecia uma lamentação daqueles servidores e das pessoas que tocam esses programas quando perdia essas pessoas, né? Então, dizia, olha, a gente gostou, né, do fulano, a gente não queria tirá-lo daqui. Ele arrumou um emprego, foi para outro lugar, mas ele tinha aptidão, né, para esse serviço aqui. Então, é uma outra inovação. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara que nos permite colocar nos contratos terceirizados a obrigatoriedade de contratação dessas pessoas. Então, nós vamos agir das duas formas. Nós vamos tentar ao máximo que o setor produtivo, que o mercado de trabalho absorva, né, aquela pessoa, mas caso não seja, a própria prefeitura vai ter a capacidade também, né, de contratá-las. Algumas outras melhorias, nós criamos abrigo específico, então a gente tinha pessoas que estavam trabalhando, né, que passaram o dia inteiro naquela rotina, mas no final do dia elas voltavam para um abrigo comum e encontravam pessoas que passaram o dia inteiro fazendo nada, ou bebendo, fazendo coisa errada, e aí aquilo ali acaba impactando negativamente, né, na pessoa. E quando a gente colocou essas pessoas num abrigo específico, elas passaram a conviver, né, e falar sobre os mesmos assuntos, e a gente viu que o potencial, né, cresceu muito. Então, também é um investimento robusto que a gente está, né, fazendo nessa parte. E, por fim, foi mostrar para a prefeitura que o emprego ao final do ciclo não era o único objetivo. Óbvio que era o objetivo principal, mas ao longo do percurso nós conseguimos produzir com o trabalho da rede, né, dessa inclusão socioemocional. Muitas pessoas se reconectaram, muitas pessoas às vezes tinham saído das suas cidades por uma vergonha, por um fato que aconteceu na vida delas, elas não conseguiam, né, reconectar. Então, muitas pessoas voltaram para a sua cidade de forma qualitativa, não foram expulsas da cidade. Não foi a prefeitura que pegou ela à força, colocou ela num ônibus, amedrontou ela, falou que ali ela seria, né, de alguma forma violentada e é melhor ser embora dessa cidade. Não, ela foi acolhida, foi mostrado para ela que caso ela quisesse permanecer naquele território, nós ofereceríamos para ela oportunidade, mas que também ela poderia, né, como uma alternativa, retornar para sua casa ou retornar para alguma atividade. Muitas pessoas retornaram para atividades né, em que elas já exerciam mesmo fora, né, desse ambiente que a gente oferece do trabalho. E, para finalizar, hoje a gente tem um movimento invertido. Antes era a prefeitura pedindo, pelo amor de Deus, para que as empresas empregassem, e hoje nós temos empresas parceiras pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ampliar a quantidade de pessoas, porque elas realmente tiveram casos muito bem-sucedidos. Tivemos casos de pessoas que chegaram, né, numa condição de total exclusão e assumiram gerência e coordenação de equipe, né, em várias empresas. Então, hoje aqui a gente faz uma reconexão, né, graças ao impulso que eu recebi da Aline lá atrás. Eu tive a coragem de implantar um programa, eu tive a capacidade de impactar, né, os meus pares, inclusive o próprio prefeito, que no início tinha um certo receio de entrar nesse assunto, e agora a gente está tendo a oportunidade de voltar aqui como um case, né, para a gente poder inspirar outros lugares. Eu tenho certeza que essa rede vai funcionar graças à coragem daqueles que fizeram e daqueles, né, que sem dúvida nenhuma vão se inspirar no que a gente tem feito, e a gente vai estar sempre à disposição para ajudar. Obrigado. Muito bom, Adriane. Eu fiquei te ouvindo e assim, eu acho que agora, Aline, depois a gente podia criar um conceito assim, indicadores riso, né? Porque você contou um número aí de 250 pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho. Mas recentemente a gente, no mercado de trabalho formal, né? Além daqueles da prefeitura. Mas desses que entraram no mercado formal, os últimos dados mostram que dentro do período do projeto de 2 anos, 63% continuam trabalhando. Então, isso é um índice que eu vou chamar aqui índice riso. Por quê? Porque é o mesmo índice que você conseguiu aqui em São Paulo.
né? Dentro de 2 anos, 63% deve ser, né? Então, esse índice é muito importante, porque a gente tem empresas aqui de São Paulo que já declararam que